Salve, salve! Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra que vocês estão assistindo o nosso programa, o nosso podcast Bate-Papo Legal. E para encerrar essa primeira seleção de entrevistados, onde nós pudemos ter oportunidade dos entrevistados ser vozes negras piracicabanas, onde tem destaque na cidade e na região, eu estou aqui com um convidado para lá de especial, um amigo, amicíssimo, um artista de grande valia para a nossa Piracicaba, região e São Paulo e mundo, né? Quem é ele? Diógenes Moura. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho aqui. O Diógenes Moura Severo Santos tem 37 anos, é piracicabano, artista visual, grafiteiro, pesquisador das estéticas afro-caipiras e professor em arte formado pela FAAL. O seu trabalho ocupa muros, ruas e imaginários com cores, símbolos e identidades que contam as histórias da nossa gente. Diógenes, que prazer, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui no Bate-Papo Legal com você mais uma vez para conversar, trocar todas essas ideias aí. Opa, vamos prosear. Bora! Vou começar lá com as raízes, o começo da arte. Diógenes, como que a arte entrou na sua vida? Assim, como eu sempre falo, né? Tem várias versões disso que eu já falei, né? Mas acho que eu começo a incorporar aos 12, né? Com a pintura em guardanapo, minha mãe me escreve. E aí aos 13 vou fazer aula de desenho, na época o mangá. E aí fico até aos 20, fiz aula com o Tarcísio Lorena e depois passei um bom tempo com a Mauri Ribeiro, que hoje é um parceiro, que eu divido estúdio. E aí, com esse período na faculdade, começa a surgir as pesquisas, a formação. Então, acho que aí é nesse ponto que a arte começa a incorporar, junto com os mestres ali da faculdade, aprendendo sobre história da arte, aprendendo sobre o Ocidente, a história da arte nacional. Acho que esse é o ponto crucial da formação. E é onde eu também tenho um contato com o grafite. E é aí onde tem essa transformação. Que bacana, olha só. E quais são as influências artísticas que te inspiram nesse período? Você falou de um professor, mas tem alguém, você tem um mentor, como na Jornada do Herói? Legal, são vários mentores. São vários, né? São vários. Difícil A gente começa engatinhando e depois a gente aprende a andar, né? Então, assim, como eu digo, a história da arte ela é muito ocidental no começo, né? E por ela ser ocidental, então, ela é muito branca. E com o tempo a gente vai descobrindo ela negra, né? Essa história da arte negra, que tudo acontece, que tudo transforma. E quem são os artistas por detrás disso, né? Então hoje eu diria que o Hector dos Prazeres é uma referência. Olha eu diria só. que o Mestre Didi é uma referência. Todos esses artistas negros, né, que pintaram homens e mulheres, são o que inspira eu a entender sobre a minha arte hoje. Que legal, que legal. E me diga uma coisa, como foi crescer em Piracicaba e construir assim, a sua identidade como criador? Nossa, eu nunca pensei nesse viés assim. Porque até depois eu vou explicar por que da pergunta. Então, a gente cria um referencial primeiro, né? Eu criei um referencial e acho que em busca disso, um dos mentores para minha arte foi o Júnior. O Júnior que já esteve aqui como convidado. E ele foi, acho que, um cara que ativou uma chave para eu poder desenvolver a pesquisa, para eu poder desenvolver as dialéticas, criar essa estética, né? Porque, pense, até então eu vinha de uma estética que era voltada numa influência oriental, né? O mangá. Que eu falo que a minha geração é uma geração do mangá. E aí você vai pra rua, e aí você descobre. Só que nesse momento entre rua e estúdio,
foi onde entra o Júnior. E o Júnior, ele me ensina um pouco o que é sobre a pesquisa de arte, né? O que é o desenvolver um produto artístico através de uma pesquisa. Foi onde a gente desenvolveu a revista de cultura e tem um álbum sobre o batuque com o Sesc, que eu fiz a capa, e partindo disso é o que foi transformando. Olha então só. acho que é um imaginário de acolhimento, eu diria, que é uma questão de acolhimento. Então o Júnior me acolhe para eu poder crescer e ter esse lado criativo com essa atenção para a nossa comunidade. Júnior é uma pessoa tão querida, né? Ele veio para entrevistar e nos bastidores olha, se tivesse o microfone ligado, as câmeras ligadas, daria um outro podcast assim de uma valia fora do comum. Porque ele é professor por natureza, né? E como ele acolhe, né? Então eu fico muito feliz de ouvir isso, fico muito feliz mesmo. Sim, o Júnior ele ensina o tempo todo, né? Nas suas obras, você trabalha com macro, né? Sim. Trabalha com macro, você também pinta quadros, enfim, mas trabalhando com esse macro, como foi assim o processo de reconhecimento e autorização, que é uma coisa que a gente tinha pensado, né? A autorização dos lugares públicos. Porque a gente sai em Piracicaba, vai na Rua do Porto, alguns lugares que são patrimônio e encontra suas obras, né? E como se dá esse processo de autorização dos espaços públicos? É um território de conquista, né? É um território de conquista, você vai batalhar muito. Então teve alguns editais abertos, na época acontecia muito o Rio das Artes pelo Sesc. Ah, que legal. Aí depois, no começo, né? Então eu tive a oportunidade de pintar dentro da Exalc em 3 períodos diferentes. Depois, antes disso, a questão de pintar na rua era uma questão de você curtir o anonimato, né? Que tanto que depois de um tempo eu vou pintar, um dos guardas me reconhece e fala, poxa, professor, na época eu dava aula. Legal. Né? Ele fala, poxa, professor, você fazendo isso? E eu falo, ai, desisto. Mas pintar na rua, a primeira coisa do pintar na rua, né? Sair pra rua para pintar, é uma questão de território, né? Então a minha trajetória começa depois de eu ter tido um surto, assim, eu tive um surto social, que eu não queria mais sair e não queria mais me comunicar com as pessoas, e eu já tinha essa vontade de pintar, então assim, eu meio que fui saindo e eu falo que eu me trajava de alienação. Então o que é alienação, né? Eu falo que eu saí de um universo que para mim tinha um peso de futilidade, né? Que era muitas festas, eu não estava muito preocupado com as coisas. Então era festas, bebidas, muitas coisas sem sentido. E aí, através dessa alienação, foi onde eu fiz a construção dessas alienações, né? Que eram alguns personagens meio, vamos dizer, metamórficos, assim. Então eles tinham uma forma humana, mas ao mesmo tempo eles estavam compostos por algumas coisas. Então tem séries que são corpos com etiquetas, tem séries que são corpo vaso. E são obras que não existem mais. Não existem mais? Ah, não. Já foram apagadas. Então tinha muita representação queer, muita representação fálica, muito nu. Olha só. Aos 20 a gente quer ser subversivo, né? Transgressor. Isso com grafite? Com grafite, que é a pintura de rua. Isso foi mais ou menos em 2012, é isso? 2011, 10, 11. Hoje eu consigo datar, que era uma época que eu tinha um apagão, assim, dessas datas. Olha só, olha só. A gente vê desculpa, falhou aqui, hein, gente? Um bom corte. Nós vemos explicitamente em suas obras a representatividade da cultura afro, né? E como é para você abordar esses temas, né? Como resistência, ancestralidade, liberdade? Eu tive uma experiência após um bom trabalho, né? Onde acho que surge uma linha do reconhecimento, né? Eu acho estranho ainda a gente
ter essa questão do reconhecimento, né? Porque é algo que você sempre vai fazer. Então, assim, não sei qual é o mérito do reconhecimento dentro de algo que você apenas tem que fazer, né? Não sei se é um luxo. Para mim, não funciona mais como isso, porque acaba nos colocando numa caixa, né? Mas você não acha que o reconhecimento é importante para o artista? O reconhecimento, quando ele vem de uma forma financeira, para o artista viver bem também, isso né? isso Acho que esse é o verdadeiro fundamental. reconhecimento financeiro, Financeiro, gente. sim. Porque um monte de gente entra para os anais sem ter tido nada, né? Síndrome de Isso é Van Gogh. mais triste. Mas aí eu tive uma experiência com a Júlia Madeira também, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a Rota Afro. E aí ela falava sobre afroturismo, eu entendia afrofuturismo na época. E eu fui pesquisar sobre o que era afrofuturismo, e ela falando sobre o afroturismo, e aquilo me despertou uma ideia, né? Eu já tinha feito alguns outros trabalhos com o Júnior, através da representação do batuque, de umbigada e tal. Aos 15, 16 anos, o meu pai me levava muito, principalmente nos 20 de novembro ou em outras datas, para alguns encontros de batuque. Então, já tinha um pouco dessa vivência, não tão clara, né? Até mesmo ali dentro do 13, quando criança. Ah, que legal, hein? Então já tinha tido essa passagem, por mais leve que seja. E aí através dessa experiência foi onde despertou, deu um boom na minha cabeça. E aí o ponto crucial fui chamado pela Mônica Foligato, da Unicamp, mestra lá, né? Doutora em arte no... Como que chama? Instituto de Artes da Unicamp. Eu e mais 3 artistas, né? Todos acho que eram de Hortolândia. Mas eu que fui convidado por um desses artistas, que é o Hélio, então todos eram artistas negros, para pintar o auditório aberto. Ah, olha só. Então eram 8 partes, né? E cada um pintou 2. Então na época todo mundo falou sobre Afrocaipira, alguns pintaram orixás, afrofuturismo, alguns pintaram orixás e tal. E eu falei, gente, o que eu vou pintar no Instituto de Artes da Unicamp, né? Eu lembrava que tinha dança e tal, e o pedido ali era para que colocasse algo que fosse voltado para essa questão afro, né? Porque até hoje ainda é o que a gente passa nas universidades, essa questão de como é a abordagem da linguagem afro, né? O afro é sempre visto como algo primitivo, como algo espontâneo, né? Tudo nunca é algo que tem uma organização estética, nunca é algo que foi pensado, e pelo contrário, né? Tradições milenares que são trabalhadas de uma forma organizada, né? Então a visão eurocêntrica, ela destrói muito essas falas, né? Essas construções, e faz com que tudo seja tratado de uma forma mínima, né? Como que não tivesse um valor cultural, apenas um valor folclórico. Então, nesse ponto foi onde a gente colocou, né? Onde eu resolvi colocar o batuque. Coloquei uma parte, foi o batuque de umbigada, e na outra parte eu abordei o samba. Puxa vida. Então saiu dois espaços assim, né, dentre a composição dos outros, que daí do meu saiu o batuque no umbigada. E aquilo era uma forma bem singela de homenagear, porque eu falei, sou de Piracicaba, então eu vou colocar o batuque aqui. Que legal. Isso foi quando? 2022, eu acho. 2021, 2022. Era ainda os meios da pandemia ali. Quando teve algumas flexibilidades, né? Que máximo, que máximo. E aí depois eu participei do festival Estamos Vivos, no qual era uma produtora que era a Consp e a Ziza, né? Que são 2 artistas de São Paulo também, gigantes em São Paulo. E eles fizeram um festival de grafite, no qual eles tinham essa questão do território. Então eles foram para Campinas, foram em São Paulo, e eu fui classificado aqui em Piracicaba.
E aí foi onde eu coloquei o Batuque New Bigada. Então tava vindo de uma questão muito preta já, né? E eu fiz o Batuque New Bigada e o Samba de Lenço. Então tinha essa trajetória e nesse meio intervalo eu tinha vivido junto com a Júlia e uma outra equipe também as rotas do Batuque, né? Que foi onde eu aprendi com a Ediana, onde ela falou de onde surgiu o Samba de Lenço e tal. Poxa vida. Então foi uma experiência. Então, quando eu consegui retratar aquele mural, né, do Batuque New Bigada, em homenagem ao Batuque New Bigada ao Samba de Lenço ali na Rua do Porto, para mim foi um ápice fazer aquele mural, porque ele fala muito das nossas raízes, né, nessa cidade. Como a gente também teve essa formação aqui. Que bacana. E me diz uma coisa, o grafite, quando ele apareceu na sua trajetória, você lembra do seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho de mural, de grafite, foi com a minha prima Jéssica. Na época ela namorava uma das lendas aqui do Picho, né, que era o JK. Certo. Isso foi em 2008. E a gente fez um pássaro numa parede toda chapiscada. E a gente fez o pássaro em conjunto, né? Era um pássaro bem simples, assim, aqueles pássaros de um invertido, sabe? Sei. Aí você faz o asinho, o biquinho, a gente fez uns coraçãozinhos, todo frufruzado ali. Isso foi divertido, passava uma madrugada para fazer um pássaro. E aí depois de um tempo, na época de estágio, eu fazia estágio e todo dia olhava para aquele pássaro. E todo mundo falava, uau! E aí eu sou uma pessoa que tende a mudar rápido de ideia, a mudar com o tempo. Então eu falava, nossa, tem que fazer alguma coisa, né? E apagaram o pássaro, eu falei, ai, triste, mas que bom, isso não é mais... O meu trabalho não parte mais disso. E foi onde eu fui pesquisando outras formas de fazer o trabalho. O grafite veio primeiro ou você pintando quadros? Eu falo que eu saio do estúdio, né? Eu saio de estúdio para ir para a rua. Ah, que legal. Então, assim, eu já tive experiências com a pintura em tela, tive com a experiência com a pintura em guardanapo, tive com a experiência com a aquarela, tive experiência com giz pastel, tive experiência com tinta acrílica. E você continua... Continuo nativa. Continua nativa com... Sim, hoje eu tenho tela. um estúdio e passo um tempo ali produzindo. Que máximo, nossa, que máximo. E olha, um assunto que eu acho bem interessante de pontuar é sobre a identidade do artista. Isso para mim é algo que não acontece com todos os artistas, né? Porque muitos gostam de copiar e mantém assim a sua vida, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Onde eu passo e vejo um quadro seu, você não precisa ter assinatura. Essa autenticidade, né? E como que eu posso dizer para você? A identidade e a autenticidade das suas obras, né? Como que você desenvolveu esse estilo próprio? Fora, claro, das questões de você explorar os temas afrofuturistas e tal, mas você tem um método, tem uma... Eu sempre tive um desenho torto, né? O meu desenho foi sempre torto. Até hoje eu me cobro. Ele é torto, vou falar assim, ele é torto, é uma linha mais grotesca, ele é uma linha mais mal finalizada, eu acho, que é um pouco da Sério? pressa. Eu vejo isso nele. Vejo uma questão muito dessa coisa de esboçar. Eu gostava muito de esboçar. Certo. Então acho que ele traz um pouco dessa velocidade. Então é tudo muito rápido, eu tenho que fazer tudo muito rápido, tem que acabar, eu tenho uma fobia, assim. Então eu entro, eu tenho que acabar, isso vai acabar, eu tenho que acabar, e eu vou curtir, mas eu vou acabar. Então assim, acho que essa questão do estilo, né, da personalidade, acho que traz muito se dá muito através das linhas, essa questão de eu me sinto muito livre para usar cor, independente dos temas. Então eu gosto muito de cor, gosto muito do neon, eu gosto muito de como a linha ela pode ser versátil, né? Então eu me denomino afro-caipira, mas eu vou pro afrofuturismo,
eu passeio no que é psicodélico, eu vou para as minhas capivaras, aí eu volto, faço Piracicaba, faço Tucano, volto de novo e sai um pescador, aí sai sereia, não sei da onde, sai ave, sai baleia voando. Então, eu gosto muito de brincar com isso. Eu acho que no fim eu acabo brincando meio que na minha pressa, mas é meio que um rodízio, né? Eu gosto de transitar, de ter essas criações de universos, né? E quem ganha com isso? Que quem ganha com isso é a gente, né? Fala quem paga. Mas todo mundo que pode apreciar, que tem esse contato. Tem uma obra sua que são capivaras mais ou menos em forma de, eu não sei, em forma de peixe ou bexigas, assim. Eu acho linda demais. Essas são novas, foi de uma oficina que eu dei e aí um dos alunos fez uma capivara e eu quis interagir. E é legal, porque daí ali eu estava experimentando uma nova forma, assim, de como criar. Porque você cria algo, né? Então, acho que com a música é a mesma coisa, sim, né? Você cria um tom e como você vai fazer isso. Então, eu comecei criando corpos, imaginando manequins. Então, hoje, para chegar nas capivaras, então, eu tive que fazer muito corpo. Corpo. Já me aventurei como figurinista também. Às vezes me aventuro como cenógrafo. Então, são coisas que eu consigo quebrar com a minha linha. Que máximo, que máximo. Eu vou voltar numa questão aqui, porque assim, sua obra mistura fauna, flora, afrofuturismo, figuras simbólicas e patrimônio histórico da cidade, né? O que te levou a seguir essas fontes, assim? Eu queria saber se isso, da sua parte como artista, foi mais instintivo ou você teve uma... É claro que Piracicaba é uma fonte de pesquisa enorme, mas eu gostaria que você falasse mais a respeito disso. A gente cresce com uma coisa muito plástica em Piracicaba, né? Que é o engenho. Sim. O engenho é o ponto crucial de qualquer piracicabano. Eu dizia que eu nunca ia pintar o engenho. Sério? É estranho falar, mas eu não tinha muito essa vontade de pintar. E por alguns momentos eu quis romper com essa pintura do engenho. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente romper com a pintura do engenho, mas ainda voltar ao tradicional para simbolizar o que é a cidade. Então, assim, eu tento romper ao trazer outros elementos, né? E aí depois eu acabo tradicionalizando ele de novo. E nisso eu vou buscando outros pontos, mas trazer esses pontos de uma forma natural, como outros artistas tiveram na sua linguagem, né? Então, como depois de uma linha tão psicodélica, uma linha tão assim, nem tão afro, mas uma linha tão psicodélica, como trazer esses elementos, né? De uma forma que também eu possa me sentir pertencentes a ele. Então, é onde eu rompo com uma coisa ou outra, uma cor ou outra diferente, algo mais assim, nessa busca, né, de elementos e de criar uma nova estética. Diógenes, legal, hein? Muito bom, viu? Agora uma pergunta pessoal. Você como homem negro, como a sua vivência enquanto homem negro influencia na sua arte, nas suas cores e os seus temas? Legal. Essa é uma pergunta que pega, né? Porque tem toda uma construção de imagem, né? Acho que parte primeiro das vivências familiares, depois das vivências externas, né? E como a gente se coloca nesse espaço. Acredito que eu me torno uma presença desafiadora, né? A partir do momento que eu assumo a minha arte, né? Então, você está 24 horas exposto a algum ataque, a ter momentos de redução do seu trabalho, né? Se tratando de uma cidade do interior e onde você não tem uma tradição não afro dentro do que eu faço. Então, assim, eu acho que eu me torno uma presença desafiadora, né? Antes de me tornar uma presença
de reconhecimento. Então, eu me vejo em alguns momentos dentro da arte, dentro da pintura, não que tenham, já existiam outros, né? Por exemplo, o Bira, que é um símbolo, né? De todo o movimento hip hop, de toda essa cultura. Mas eu vi gente no grafite, eu me sinto abrindo, estabelecendo esses novos diálogos, né? Do quem eu sou e o que eu estou comunicando, que eu acho que é importante hoje. Eu ser desafiador, mas saber o que eu estou comunicando, onde eu estou comunicando e quais são os lugares que eu tenho que existir e os lugares que eu faço opção em existir. Certo, certo. Eu até vou abordar um tema que é também um pouco delicado, que é sobre o preconceito, né? E falar de racismo, talvez entre dois pretos, seja um pouco redundante, né, Diógenes? Mas eu sei que quando a gente sai, eu até comentei isso em outras entrevistas, né? Quando a gente sai, o preconceito começa quando você sai na rua, né? Mas eu tenho aprendido cada dia mais que através da sua arte, a gente consegue quebrar um pouco isso, né? Porque esse estigma que nos segue, também falando um pouco da nossa cidade do interior, entre outras cidades, não só falando de Piracicaba, né? Que são mais regionalistas e tal, né? Mas como é o seu dia a dia? Como que você trata isso na sua convivência com as pessoas? Eu acredito legal hoje, em algum outro momento também, mas hoje tem o Diógenes e tem o Diógenes Moura e tem o Diógenes Moura Preto, né? Tem o Diógenes, o que está em casa e vai abrir a porta. Aí tem o Diógenes Moura, que vai para o trabalho. Aí tem o Diógenes Moura Preto, que se depara com a imagem da outra pessoa, né? E sempre há coisas que acontecem comigo, porque acho que quando a gente sofre o racismo, tende a parecer que a gente é o louco, né? A gente que está passando por esse mecanismo, por essa agressão, tende a parecer louco. Eu falo que é um pesadelo, né? Você vive um pesadelo psicológico, né? O terror psicológico de toda pessoa preta, né? Sim. O racismo, ele é estabelecido, mas a gente não consegue enfrentar porque é sempre algo muito sutil, né? Ele tem um mecanismo muito sutil, cada vez mais, né? Então você vê muito nítido em alguns momentos os pactos da branquitude acontecendo. Algumas pessoas falarem, não, você está encanado. E quem passa sente, né? Então, assim, eu acho que quando há momentos que quando a pessoa se depara com o Diógenes Moura Preto, a pessoa toma um choque. Porque ela espera que seja qualquer pessoa. Olha só. Menos o homem preto. Olha. Menos a capacidade que venha de mim. Que coisa. Tipo assim, você que é o Diógenes? E é muito engraçado quando você escuta isso. Você que é o Diógenes? Olha. E às vezes eu olho pro outro, olho pro lado. Eu sou um deles. Porque você vê, aí é nítido às vezes algumas repulsas, né? Alguns cuidados. Eu já vi pessoa que quando me vê, ela canta uma tira de um hino evangélico, sabe? Que eu não entendo por quê. Tem gente que meio que... Como também tem pessoas que me recepcionam, né? Como tem pessoas que acham que por ser preto você tem que ser subordinado a elas, né? Isso é terrível, Você né? tem que se subordinar. Então, assim... você não pode ser assim. Você falou assim comigo e eu ia te dar um trabalho. Você fala assim, nossa, mas será que eu estava precisando de um trabalho? Será que era será que com você que eu queria trabalhar? Alecrim dourado? Acho que não, né? É nesse ritmo. Meu pai, não é fácil, não é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Vamos falar um pouquinho sobre o Afrocaipira. Porque o Afrocaipira é um tema forte assim, na sua pesquisa, né? E como esse conceito chegou até você?
Foi o que eu adotei, né? Vindo dessas experiências através do Júnior, né? O Júnior me acendeu esse termo, né? Afro-caipira. Então, se formos pegar os livros de histórias, né? Livros de pesquisa, rever a obra do Monteiro Lobato, né? Temos ali o tio Barnabé e a tia Anastácia, né? Mas não tendo uma representação forte, né? Tendo uma representação caricata, tendo qualquer nível de representação, mas que não seja uma representação, né? Sendo pessoas marginalizadas dentro de uma obra, né? Lembrando assim, que é sempre bom pesquisar sobre o Monteiro Lobato, principalmente nos anos 30, 40, antes de qualquer fala equivocada que eu vá ter aqui. Então, aí depois nós temos a figura do Jaca Tatu, temos as outras figuras que vêm, o Chico Bento. Então, o caipira, né? Temos também as pinturas do Almeida Júnior, né? Que são homens caipiras, e de outros, dos Dutras. Então, assim, aonde estava o homem preto dentro dessa simbologia do caipira, né? Ele não existia, né? Para mim, no meu repertório visual, não existia a figura do homem preto, da mulher preta caipira. Ela não estava ali vigente, ela não estava ali sendo protagonista. Então, eu vou pegando algumas coisas da minha família, né? Partindo de outros pontos. Então, eu sou filho de lavadeira, eu sou neto de lavadeira, minha avó trabalhou como lavadeira. Tento exaltar, né, os trabalhadores disso, né? Então, acende para mim boia fria, acende pescadores, acende figuras também, né? Da questão da relação das religiões e matrizes afros, então o preto velho. Então são coisas que vão atribuindo ao meu imaginário e que eu vou retransmitindo, né? Que legal. Os tocadores de batuque, essa musicalidade que eu aprendo junto com a umbigada. E aí eu tenho a oportunidade de frequentar, né? De pintar no quintal da Dona Marta também, que tem uma história, né? A Dona Nicide, né? Que é uma figura, uma mulher que traz isso, né? Que traz o afro-caipira, ela traz isso com muita força, né? O seu Pedro Soledad também, que é uma figura caipira. Então, assim, essas conexões é de perder o ar, né? Mas acho que é onde eu consigo falar, olha, você é afro-caipira e esse é um ponto que é só seu. Que coisa não é mais meu, né? É de todos nós. De todos nós. A Dona Necide chegou a gravar aqui no estúdio e foi uma experiência incrível com o tambu. O tambu, sim. Ela ficou numa sala que é lateral aqui, cantou. Eu lembro que estava muito calor e o ar-condicionado não chegava até lá, né? E eu fiquei muito preocupado. Falei, filho, não se preocupe, porque eu passei calor a vida inteira e aqui está gostoso. Ela sentou, eles armaram o tambu aqui onde nós estamos nessa sala, e eles gravaram uma música atrás da outra, uma série de 16, 17 músicas. Eu vi, o documentário rodou, né? A gente participou da Festa dos Batuques e foi no Centro Cultural São Paulo, o ano passado. Ah, olha só. Participou eu e mais 2 artistas nas artes visuais e passou esse doc e mostrava o estúdio aqui na gravação. Sério? Foi a estreia do doc. Olha só. Da Dona Nicide. História maravilhosa. Maravilhosa. De muita garra também, né? De muita garra. De uma simplicidade, mas de uma sabedoria absurda, né? Muito. Absurda. Agora, outra pergunta pessoal, mas não se assuste. Mas Piracicaba, para você, é inspiração ou é desafio hoje, nos dias de hoje, para a evolução você como artista urbano? Ah, Piracicaba é tudo, hein? A gente tem que conquistar aqui nessa cidade.
Todo dia é um tipo de rebolar diferente, né? Eu acredito que ela tem pontos de conforto e pontos de desafios. Assim, a gente aprende muito o tempo todo em Piracicaba, né? E é um território que tem que... Eu estou usando muito a palavra território porque é algo que tem que ser de pertencimento. A gente tem que não dominar, mas se estabelecer para que outros possam se estabelecer também. Então, assim, cada artista tem uma história, tem uma trajetória, é preciso sempre exaltar um ao outro. Certo. E eu acho que Piracicaba ela é mais desafiadora do que... Qual era o outro termo? Inspiração ou desafio? Ela é mais desafiadora do que inspiradora, né? A inspiração acontece porque a gente busca, pesquisa dentro dela, mas ela é desafiadora porque a gente tem que estabelecer, né? E estabelecer é o desafio aqui, né? O tempo todo. É ocupar de outras formas, né? Eu acredito muito nessas formas de como a gente pode ocupar esses espaços, né? Sem precisar toda hora, sem ser visto como alguém agressivo. Entendi. Você falou em agressividade, eu lembrei de uma coisa aqui. O grafite, às vezes, é confundido por um outro termo, talvez, não sei se é pejorativo, que é a pichação, né? E no mundo de hoje existe ainda essa confusão entre o grafite, a arte e a pichação. E pichação, outra coisa, pichação é arte? Boa pergunta. Eu vejo hoje a pichação como um grito, né? Um grito de atenção, né? Estamos aqui. E isso daqui? Para quê? E por que estamos? E o que estamos fazendo? Estamos querendo existir. Acho que a cidade sufoca muito as pessoas num ponto que elas emergem a própria existência, né? E hoje acho que é muito irônico. Minha mãe falava para mim quando criança que não era legal escrever meu nome em qualquer lugar. Olha, hoje eu vejo meu nome em diversos lugares, né? E às vezes até sendo mijado, as pessoas mijando em cima do meu nome. Olha, então assim, é tudo muito irônico. Mas eu acredito que a pichação hoje, ela fala mais sobre as pessoas que estão emergindo, né, de certa forma, nesse sufoco, nessa correria do tempo, nessa questão do esmo, né, e elas buscam se estabelecer, elas buscam se comunicar, né. Às vezes não de uma forma feliz, porque o espaço todo é preciso acreditar em harmonia, né? Então tem muitos lugares que, se não tivessem sido pichados, talvez pudesse fortalecer em outras formas, sabe? Entendi. Então, assim, mas eu acredito que a pichação é um grito, ela é um grito de... Olha, existimos e estamos aqui. E esse espaço, para que está servindo? Para que ele está servindo, né? Ou a quem está servindo, né? Eu lembro em São Paulo, que eu vim de lá e vim para o interior muito cedo. Mas isso era muito, muito comum nos anos 90, pontes e lugares assim muito altos, né? Ou de um lugar talvez na mente inimaginável, tendo traços, né, da chamada pichação, e que depois foram ocupados por grafite, né? E isso são memórias que a gente traz. E eu lembro de leis, eu lembro de algumas leis também. Quando eu estava mais ou menos no 7º ano, teve um menino que pichou, não sei se eu estou falando certo, ele pichou um muro olha só, ele fez um desenho muito interessante, mas logo do lado ele desenhou algo obsceno. E ele foi pego, e eu lembro que isso causou tanta polêmica, ele foi pego, os pais foram autuados, né? Não só não pôde ser preso porque era menor de idade, e assim,
na escola ele tomou suspensão. Eu não sei como uma coisa teve relatividade com a outra, mas eu lembro que ele tomou suspensão, acho que porque estava em horário de escola, alguma coisa assim, né? Mas o que eu vejo hoje é que os lugares, pelo menos na nossa cidade, né, os espaços eles estão sendo mais ocupados por arte e menos a Piracicaba é uma cidade que respira a cultura, né? né? Então acho que eu sinto muito por não ter ainda cursos de graduação em artes visuais aqui na cidade, sendo que tem todo um histórico, né? E é um ninho em potencial de vários artistas. Mas eu acho que é uma cidade que acho que ela vai no seu tempo, né? Não dá para colocar São Paulo no nível, não dá para colocar Piracicaba no nível de São Paulo, né? São Paulo, por muito tempo, é a capital da arte urbana, né? E eu acho que o Picho em São Paulo ele acaba incorporando, né? Porque ele tem uma questão que fala de territórios, ele não é tão espontâneo, igual é aqui na cidade. Aqui na cidade. Né? As pessoas tudo ainda é uma linguagem muito espontânea, né? Então não se é tão assim, aquela crio, aquele grupo, aquela pessoa, ela é tradicional dentro daquilo. Então acho que, não sei, a pichação ainda é algo que deve chocar em Piracicaba, porque é uma cidade que ela tende a querer ser extremamente limpa, né? Extremamente bem conservada. Ai, ai. Você havia comentado sobre uma faculdade de artes aqui em Piracicaba, eu concordo, porque aqui é a terra dos artistas plásticos, né? Mas, assim, na educação de base, você continua dando aula? Eu lembro numa época que você... Aventurei. Como você acha que poderia melhorar o ensino da educação artística nas escolas? Eu estou fazendo essa pergunta porque também é um pouco pessoal minha. Em todo ano que eu estudei, da 5ª à 8ª série, eu detestava as aulas de educação artística e sempre ia mal. Porque eram professores carrancudos que entravam na sala de aula. E aí alguns professores, eu lembro que tinha aulas de geometria e eu nunca me dei bem com geometria. Então, assim, na minha época não tinha aula de geometria. A geometria fazia parte da educação artística. E eu sempre me dei mal, porque tinha que pintar certinho, tinha que fazer um negócio muito conforme um estereótipo lá. E, bom, enfim, eu confesso a você que eu sempre tive nota baixa. Eu quase fui reprovado no final do ano por conta de ter notas baixas em educação artística. Mas eu vejo que a arte urbana, ela salva muita gente, né? Então, como que você vê isso? Você acha que hoje poderia melhorar o ensino da educação artística, incluindo a arte urbana? Não estou perguntando e complementando já a resposta, né? Eu acho que o ensino de arte hoje, ele parte de um princípio que ele não é visto como ensino, né? Eu, como me aventurei em ser professor de arte, e hoje você é músico, mas fala, né? Você vem de uma escola tecnicista, né? Sim. Tudo tem que ser muito técnico. E aula de arte com régua, esquadro, eu não sei se é uma aula de arte. Ou você buscar a perfeição, né? O aprimoramento através de um ano, né? Sendo que a arte é algo que você tem que estudar a vida toda para chegar naquele resultado, né? Que você espera. Então eu acredito que assim, que essa parte de formação de arte, de ensinar arte, ela parte do pressuposto que tudo é uma questão de como você vai estabelecer os conhecimentos, né? A matemática tem a sua importância, o português tem a sua importância, a geografia, a história. E a arte, ela não...
aparentemente as pessoas não tendem a ver uma importância na arte por parecer muito distante, né? Eu falo que esse ensino eurocêntrico, né? Ele distancia muito a gente da nossa própria identidade, né? Então a gente vai primeiro se identificar com a Mona Lisa do Da Vinci, para lá depois a gente se identificar com a pintura da Tarsila do Amaral, para lá depois a gente entender que temos artistas aqui na nossa cidade que produzem arte. Então, assim, acredito que era para sair da identidade para transpor para o que é externo, né? Então, os conceitos de arte. Então, assim, não é só pintura, não é só escultura, né? E você falou que você partia da educação artística, né? A educação artística é um globo, né? Então, quem aprendia educação artística tinha que aprender os 4 eixos, né? Que é música, teatro, dança e artes visuais, né? Eu sou formado em artes visuais, então o que eu sempre senti muito é como a gente fica distante, né? Então, uma vez eu pude levar uma turma pro MASP e foi muito louca essa experiência. As pessoas comentam do Louvre, comentam do Pompidou, comentam do Metropolitan, mas não comentam do MASP, ou não conhecem muito menos o Museu Presidente de Moraes. Pois é. Então, o desafio já começa aí. Contraste enorme. Contraste, é muito contrastante. Você não tem a identidade da sua cidade, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu pude ver em Salvador. As pessoas carregam a identidade daquele lugar para depois elas transpor sobre outros lugares. Olha só. Mesmo o Rio de Janeiro, né? Porque o carioca, ele é extremamente... Sim, até mesmo o paulista, com as questões das bienais, né? As bienais, as questões de grandes exposições, né? Eu acho que o ensino de arte é isso, é você transpor o que é seu, é a questão da coisa antropomórfica, né? Mas a gente funciona ao contrário, né? A gente primeiro vai lá na escola francesa, vai lá pro Renascimento, vai pro Egito, para depois a gente descobrir o que é Marajoara, para depois entender que teve pintores imperiais, para depois entender que tem artistas, para depois entender que a gente está na Bienal na IFES aqui em Piracicaba. É isso aí, é isso aí. E me diz uma coisa, o que não pode faltar assim nas suas obras? Existe algum elemento essencial no seu traço ou na sua palheta, assim, nos personagens que se repete, que tem um padrão? Eu sou de temporada, tem época que eu gosto de mão, tem época que eu gosto de planta, eu gosto muito de folhagem. Tem época que eu sou amante de espada de São Jorge, tem uma época que eu era amante da costela de Adão, tem época que eu gosto de fazer algumas luas meio loucas, sabe, com umas pernas, assim, eu gosto muito da referência de Salvador Dalí. Não sei, eu gosto muito de samba, então tem época que é muito samba, tem época que eu faço muita favela. Eu sou de temporadas, não sei se tem um elemento, mas o meu é folha, eu gosto muito de folha, eu gosto das folhas, às vezes eu saio correr, olho as folhas assim, eu falo, gente, como isso é bonito. E qualquer folha, que nessas daqui aqui no meu coração. Que bacana. Sou apaixonado por folha. E tem alguma novidade que você gostaria de compartilhar com a gente? Assim, que projeto você está trabalhando agora? Agora eu terminei, né, alguns projetos, estava no Mar 2025 esse ano, junto com alguns amigos, a Ana, o Vraz e o Bal, um projeto do Museu de Arte de Rua de São Paulo, então edital, né, tiveram 200 inscrições e eu fui classificado entre os 40 artistas. Parabéns. E eu acho que é muito legal a gente do interior estar na capital levando a nossa arte. O ano passado eu fui convidado pela Secretaria de Urbanismo. Olha só, então, que assim, legal. É reflexo de um bom trabalho, né? Sim, é um bom trabalho que não é autodidata. Eu aprendi isso. E aí, projeto novo, acho que agora novembro, né? Novembro, dezembro, já
vamos descansando. Eu tava com um, mas não sei se vai rolar ainda. Mas é isso, agora é só executar o que tem. Tem alguns cenários, algumas coisas para se fazer, alguns murais. Que bacana. Acabou. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast. Muito obrigado, Bate-Papo Legal. E eu quero fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. O que é arte para você? Arte hoje eu diria território, construção, diálogo e criar novas perspectivas, né? Acho que todo dia a gente tem que ser criativo, principalmente a gente sendo do jeito que a gente é. Então a gente tem que ter, além da paciência, a gente tem que ter criatividade para não se deixar afetar. Acho que é isso, não se deixar afetar. Fazer arte é não se deixar afetar. Lindo demais, lindo demais. E para encerrar nosso programa, eu gostaria de deixar um mimo para você. Olha só! Aqui. Deixar um mimo para você. Em lembrança do nosso programa. Muito obrigado! O quê? Eu já sei o que é. Eu vou usar o daqui, depois eu falo para vocês ali. Pode abrir aqui? Pode abrir. Vê se você gosta da cor. Tá bonita, hein? Por favor, bate-papo legal. E aí, legal? O que você achou? O que você acha? O que é fazer arte para você? A arte para mim. Enquanto eu vou abrindo aqui. A arte para mim é uma síntese da vida, né? Eu compartilho com a resposta de um amigo meu que a arte está em tudo. Mas quando a gente dorme e acorda, parece que na minha cabeça são assuntos e quadros diferentes. Então, tem momentos que a gente acorda, a gente está apreensivo com o dia, mas quando você está no foco da inspiração, isso a gente não sabe de onde que vem assim exatamente, né? Mas quando a gente está no foco da inspiração, quando a gente aprende, a gente vê beleza em tudo. Vê beleza nas ruas, vê beleza no cachorro, no caramelo que está ali latindo, vê beleza... Bora inverter o jogo aqui, gente. Agora Diógenes pergunta. Você vê beleza em tudo, no sol, na lua, né? No calor extremo que faz em Piracicaba, né? Calorzão, hein? E no frio extremo que fez esse ano, né? Então, vários extremos, né? Eu compartilho muito da resposta do Marco Abreu, que veio também, que é um dos nossos entrevistados, que a arte está em tudo. Vai depender muito da nossa visão e do nosso estado de espírito, né? Mas a arte, para mim, a palavra é resiliência. Resiliência. Opa! Ai, meu Não Deus. tem problema. Não tem problema. A gente... Ai, Isso, arte é resiliência. Resiliência. Corta pra câmera. Nossa. Mostra assim, ó. Olha lá. Que bem que golfe bom. eu vou ficar com ela, tá? Não, você vai ter outra. Dependendo do convidado, eu deixo essa. Muito bom, gente. Só mais uma pergunta, depois de tudo que aconteceu aqui no cenário. Ai, eu tô aos cacos. Tô aos cacos. Legal, o artista, ele inspira ou ele faz? O artista, ele faz. Na minha opinião, Na sua opinião? o artista, o artista porque assim, tem o gênio. O gênio, ele cria,
ele professa, ele tem as ideias. O gênio, ele tem uma função importante, ele pode ser professor, ele pode dialogar, ele pode filosofar, né? Mas o artista, o termo do artista, que é o que vive da arte, ele tem que fazer, ele faz, ele executa. E execução é um dos processos mais dolorosos que nós temos na vida. Executar, você chegar e saber que tem pedrinha por pedrinha para construir, sabe? Eu vejo as suas obras, por exemplo, para mim é um impacto enorme, porque o trabalho que deu de fazer, e o trabalho, não só o trabalho intelectual, mas o trabalho físico, né, de estar fazendo. Então, acho que a arte para mim é o fazer. Eu acho que é isso. Show. Estou emocionado aqui. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa aí. Imagina. Não se acanhe. Abração. Abraços. Valeu.